Na área da fisioterapia ou reabilitação, a gente escuta muito falar sobre um tecido, tecido facial ou miofacial. Só que a maioria das pessoas não entende o que é esse tecido e qual a relação que ele tem com o movimento humano e com a dor. Então agora eu vou te explicar o que é esse tecido, quais as funções dele no nosso corpo, por que é tão importante durante o processo de reabilitação a gente dar uma devida atenção para ele. Meu nome é Thiago Fama, eu sou fisioterapeuta. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se gostar do vídeo, eu vou pedir para você esperar até o final dele para dar um joinha, curtir e compartilhar ele. Quem já é inscrito no canal, já bota o dedinho aí de joinha para me ajudar a divulgar mais esse conteúdo. Bom, o tecido facial, né, a face, ela está descrita na medicina como sendo um tecido conectivo, um tecido conjuntivo, que ele está em todo o nosso corpo revestindo estruturas e vísceras. E segundo essa descrição, é um tecido que ele é visível, né? Ele não está a nível celular. E é um tecido colagenoso, fibroso, que está envolvido com a transmissão de força do nosso corpo. Só que estudos recentes demonstram que a face ela não é só um tecido que reveste, né, o nosso corpo, ele não é um tecido inerte. Podemos dizer que é o maior órgão sensorial do nosso corpo, porque ele é rico em propriocepção, e ele é altamente inervado. Então a gente pode descrever a face sendo um tecido conectivo, contínuo, né, ininterrupto, que ele circunda e conecta músculos, vísceras e nosso sistema nervoso, formando uma rede de tensão sobre todo o nosso corpo, gerando um ambiente de tensegridade, um ambiente onde ele é rico em informações proprioceptivas e nociceptivas. A gente vai descrever melhor todos esses tópicos ali para frente. A face, assim como vários tecidos do nosso corpo, ele é formada basicamente por células específicas e uma matriz extracelular. Essa matriz ela é formada basicamente por três componentes, três elementos. Fibras como colágeno e elastina, uma cola, né, como por exemplo o ácido hialurônico, alguns outros componentes também, e água. E é importante a gente entender essa composição química, porque isso vai influenciar a forma como a gente vai trabalhar esse tecido quando a gente precisa da reabilitação. Bom, a face ela tem algumas características funcionais. Ela faz parte de todos os tecidos moles do nosso corpo, ela une, protege, comprime e separa os nossos tecidos. Ela está desde o nível mais microscópio até o nível macroscópio. Ela está desde a célula até os órgãos. Ela tem propriedades elásticas, plásticas e viscoelásticas. Ela vai apresentar funções sensoriais também. Lembra que eu falei que ela é o maior órgão sensorial do nosso corpo? Então ela está envolvida com nossa propriocepção, com a percepção do corpo, e alguns estudos demonstram que ela está envolvida com a nossa manutenção de postura, com a percepção da nossa postura. Como eu falei, ela divide alguns tecidos e ela vai permitir o deslizamento entre eles, por isso que os nossos músculos conseguem estar em posições diferentes, em ângulos diferentes, fazendo força às vezes ao mesmo tempo, né? Então permitindo que a gente tenha esse movimento um pouco mais tridimensional. A face então ela é funcional, ela não é passiva. Essa combinação de forças elásticas vai gerar um ambiente de integridade tensional, que a gente chama isso de tensegridade, e no corpo, biotensegridade. Isso pode ser definido com a capacidade do corpo de se deformar e voltar para a sua origem. Essa combinação de força, essa teia miofacial que fica ao redor do nosso corpo, permite que a gente faça movimentos muito amplos, às vezes apoiado numa perna só, correr, saltar, e ao mesmo tempo manter a estrutura firme e rígida e conseguir tornar o seu padrão inicial. Quando a gente fala de propriocepção, que é a percepção que nós temos sobre o nosso próprio corpo, a face ela está muito envolvida nisso, porque ela é muito mais inervada do que o músculo, que antes se pensava que ela era um tecido inerente. Antigamente, quando os médicos ou anatomistas faziam estudos de cadáveres, eles achavam que era só um tecido que revestia o nosso corpo. E hoje, com estudos, com a microscopia eletrônica, conseguiu-se observar esse tecido, se percebeu que ele tem 10 vezes mais células sensoriais do que o próprio músculo. E isso demonstra que esse tecido facial, principalmente o tecido facial um pouco mais profundo, que ele está em volta dos nossos músculos ali, ele participa diretamente da nossa percepção corporal, da percepção de posição do nosso corpo. Por exemplo, a gente está de olho fechado, eu consigo saber se meu braço está elevado, se ele está abaixo, se ele está acima da cabeça. Por quê? Não só porque eu estou fazendo o movimento, mas eu percebo em qual altura que ele está,
se ele está mais lateral, se ele está mais anterior. Por quê? Porque eu tenho essa percepção. E aí a gente começa, por exemplo, já a fazer um processo de avaliação de alguns pacientes onde o paciente tem dor ou alguma questão de alteração de movimento, por exemplo, uma reabilitação de um procedimento cirúrgico, onde ele não consegue, às vezes, de olho fechado, definir mais ou menos a posição do braço dele com relação ao que tu tá vendo. E aí a gente já pode também fazer uma avaliação desse tecido miofascial que ele pode estar alterado. E essas alterações do tecido facial a gente chama elas de disfunções faciais. E a maioria das disfunções musculoesqueléticas, elas vão ter essa relação do envolvimento facial, porque, como eu falei, a face está em volta de todos os nossos músculos, ela reveste todos eles. Então, quando eu tenho uma alteração nesse tecido facial, ela pode não permitir um movimento, um deslizamento desse músculo apropriado. Então a gente tem diretamente o envolvimento da face no processo de alteração de movimento, dor e etc, que está relacionado à alteração musculoesquelética. Basicamente a gente pode resumir essas disfunções por 4 causas: excesso de uso, mau uso, desuso ou trauma. Elas são basicamente autoexplicativas, né, pessoal? Então o excesso é quando a gente faz um uso excessivo desse tecido, como por exemplo treino em excesso, eu corro 10, 20 quilômetros todos os dias, eu corro um volume muito alto, eu faço crossfit, eu faço musculação todo santo dia, não dou um descanso para o meu corpo e o meu treino é muito intenso. O desuso, naturalmente, o sedentarismo vai gerar uma alteração miofascial, eu vou explicar isso já já. E o trauma, que daí também é autoexplicativo, né, pessoal? A gente tem um trauma direto nessa estrutura, tanto músculo, fáscia e outros tecidos moles. E aí a gente tem que entender que não é uma alteração macroscópica. Às vezes essa alteração ela acontece em nível microscópio. Eu vou dar um exemplo. Pessoas sedentárias, que se movimentam muito pouco, elas começam a ter uma falta de hidratação desse tecido. Esse tecido facial, como eu falei, ele é formado por uma matriz extracelular e a base dessa matriz é a água, então é para um dos lugares onde essa água do nosso corpo vai, é para manter esse tecido hidratado e permitir o deslizamento entre os músculos. Então, às vezes, o que a gente entende como contraturas musculares, na maioria das vezes, são uma tensão exagerada naquele músculo, por algum motivo, e essa tensão fez com que houvesse ali dentro uma falta de hidratação do tecido, né, por essa tensão, essa contração constante do músculo, ou às vezes pelo não uso desse músculo, e fez com que esse tecido ficasse denso, e a gente chama isso de densificação, que é o termo correto quando a gente fala desse tecido miofascial. Então, contraturas é um termo leigo, um termo mais popular, mas anatomicamente, fisiologicamente, a gente tem que chamar isso de densificação miofascial. Quando a gente tem isso de forma crônica em algum tecido, vão gerar às vezes um processo inflamatório. Esse processo inflamatório local, obviamente, não é um processo estendido, ele vai gerar alterações bioquímicas dentro desse tecido que vão levar, às vezes, até uma alteração de composição dele, fazendo com que haja, às vezes, um processo de aderências. Em algumas situações muito mais graves, a gente pode gerar até fibrose. E claro, quando a gente tem um trauma direto ou passa por algum procedimento cirúrgico onde tem um corte, esse tecido ele vai se regenerar, obviamente, mas ele vai formar uma cicatriz. E aí nessa cicatriz a gente diz que ele tem uma fibrose, porque ele não vai ter a mesma composição, apesar dela se organizar ao longo do tempo, mas em algumas situações ele vai gerar fibrose entre esses tecidos, ele vai colar algumas camadas de tecido, impedindo às vezes um deslizamento. Então, quando a gente faz o excesso de uso de alguns músculos, eu vou deixar eles muito tensos, não vou deixar ele relaxar. Ali dentro a bioquímica pode alterar e essa alteração bioquímica de forma constante vai gerar toda essa cascata de disfunção que eu acabei de explicar. E é por isso que quando a gente faz algumas mobilizações ou manipulações com a mão, por exemplo, a massagem, a liberação miofacial, a gente consegue mexer nesse tecido, estimular esse tecido a ele melhorar. Quando a gente fala de liberação miofacial, as pessoas entendem que a gente está soltando algo que está preso. E sim, isso também acontece, como a gente faz uma alteração na hidratação do tecido, a gente estimula a passagem de sangue, a gente leva água para esse tecido, ele vai se hidratar e vai melhorar o deslizamento. Então, estou soltando uma contratura, na verdade, tu está hidratando um tecido que está denso, permitindo um deslizamento. Mas tem uma melhora por um outro componente, que é muito importante,
Lembra que eu falei que a face é envolvida na propriocepção, ela é rica em sensores, em tecido nervoso? Então, quando a gente coloca a mão na pele de alguém, no tecido de alguém, a gente está estimulando o sistema nervoso central. A gente estimula o sistema autônomo, que é responsável pelo sistema simpático e parasimpático. Então a gente diminui a ação do sistema simpático, aumenta a ação do sistema parasimpático e o próprio músculo vai relaxar. Por quê? Porque às vezes essa tensão, essa contração sustentada, ela está acontecendo porque o sistema nervoso central está mandando uma informação para esse músculo, seja por um mecanismo protetor, porque tem alguma articulação ali perto que está rígida, enfim, pode ter N motivos que isso pode estar acontecendo. Então, quando a gente coloca a mão no tecido, só o fato de botar a mão em cima, eu estou estimulando esse sistema sensorial. E claro, né, pessoal, a face ela está envolvida nessas disfunções miofaciais, elas também podem ter relação. O sedentarismo que eu já falei, mas também com o processo de envelhecimento. O processo, por exemplo, de sedentarismo, as fibras de colágenos, pela falta de estimulação do nosso corpo, por elas ficarem muito paradas, elas podem começar a se desorganizar. E claro, quando eu exijo do meu corpo, eu posso sentir dor. Então aquela pessoa que é sedentária começou a fazer academia, começou a fazer musculação, passou a sentir dor que não tinha. À medida que a gente envelhece, a gente vai perder fibras de colágeno, elastina, entre outras. E essa perda vai envolver diretamente nesse tecido facial. Uma outra questão importante, como eu falei lá no início do vídeo, é um tecido que ele tem uma base feita de água. Então por isso que é tão importante a gente beber água. Além de o funcionamento do nosso corpo, o metabolismo do nosso corpo, como o rim, coração, entre outras estruturas que precisam de água, a face ela também precisa de água para ter esse deslizamento apropriado. Bom, eu acho que eu fiz um resumo bem completo sobre fáscia. Eu vou deixar aqui embaixo os artigos que eu usei de referência para esse assunto. E se você gostou do vídeo, agora sim, dá um like, compartilha ele, isso ajuda muito a eu divulgar esse material. E se ainda ficou com alguma dúvida sobre o tema, ou quer saber mais sobre outro assunto, deixa nos comentários aqui embaixo. Valeu, pessoal. Até a próxima.